Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos temas principais bíblicos. Nós vamos falar sobre matrimônio. Matrimônio em si é um assunto que está no coração de Deus e ei, eu te digo, a você solteiro, esse vídeo também é para você, porque você pode ser a porta-voz de uma solução de um problema matrimonial de alguém que você conhece. Então nós, como os filhos da luz, como filhos de Deus, devemos ser aquela resposta que o mundo espera para a solução de diferentes problemas. Sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e após a vinheta vamos dar continuidade ao vídeo em detalhes sobre 10 passos pelos quais você pode melhorar seu casamento. Vem comigo! Quando a gente fala sobre matrimônio, desde o princípio, Deus sempre quis estabelecer isso no princípio por causa da perpetuação de um projeto divino inicial de procriar, de multiplicar, de refletir a glória de Deus na terra. E no vídeo de hoje você vai entender como em 10 passos práticos bíblicos, inspirados, portanto, pela palavra de Deus, você pode sim melhorar teu casamento. A gente sabe que essas mudanças, elas podem ser realizadas a curto, a médio e também a longo prazo, a depender da tua intimidade com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te dizer que no vídeo de hoje é sim desejo de Deus fazer com que você reflita, primeiro, como anda seu casamento e segundo, como você pode melhorá-lo. Além disso, ainda que você seja solteiro, certamente você sempre vai escutar a história de algum casal que tem dificuldades no matrimônio e aqui eu estou te equipando com a palavra de Deus para ser um porta-voz para essas vidas. E antes de a gente dar continuidade ao vídeo, te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais notificações referentes a esse tema e também outros bíblicos. Além disso, eu te peço que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para abençoá-las. E escreva aqui nos comentários se você tem alguma dificuldade no teu casamento e se esse vídeo pode te ajudar de alguma forma. Vem comigo! E eu consultei o Espírito Santo em relação ao tema e ele me deu 10 pontos principais pelos quais você pode melhorar teu casamento, né? E em si o primeiro ponto é: pense como um. A Bíblia diz que no princípio, pois, deixará o homem aos seus pais, né, a sua casa, a sua essência inicial, os seus pais, e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne em si é você pensar como um. É você se tornar em unidade com outra pessoa. Quando alguém anda em conjunto com o outro, a gente sabe que existem diferenças específicas de comportamento, de jeitos de pensar. Até o próprio homem e a própria mulher possuem essas divergências. Mas biblicamente, pelo poder espiritual de Deus, né, você pode pensar em comum acordo sobre determinadas coisas referentes à vida do lar. Então, esse pensar em comum é o primeiro ponto que você tem que ponderar. Será que você tem sempre contrariado o seu cônjuge? Será que todo ponto de vista que o teu cônjuge apresenta sobre determinados assuntos a você sempre está contrariando, você sempre é a pessoa do contra? Se assim é, seu casamento está em risco. Porque, segundo a palavra de Deus, é desejo de Deus que você ande em concordância com aquele que ele inspirou você a se unir. O sim foi de você, mas a inspiração veio de Deus e você disse sim para se casar com aquela pessoa. Então esse ponto é essencial, principalmente para preservar o que Deus mais ama, que é a unidade no lar. O segundo ponto é desapegar-se dos pais. Muitos casais têm problemas ainda hoje porque ainda priorizam os pais, né, acima do próprio cônjuge. Pelo princípio da palavra de Deus, quando eu deixo os meus pais, eu estou constituindo uma nova família, e nessa família biológica e também espiritual é a primazia da minha atenção a partir de então. Deus ele vai cobrar de você como você trata, se você é homem, a sua esposa, como você trata, por exemplo, a criação dos seus filhos, se você foi negligente ou não. Então, muitas vezes a gente vê um desfalque muito grande, porque quando ocorrem conflitos no casamento, a primeira coisa que se pensa é voltar para a casa dos pais, para solucionar, pensar, meditar um pouco, até desabafar os problemas conjugais para os pais. Mas a Bíblia diz que quando você se une ao seu cônjuge, você tem que se desligar geograficamente e espiritualmente, além disso, emocionalmente dos pais. Não estou dizendo que você vai abandonar seus pais, não é isso. Emocionalmente no sentido de que você deve agora ser o autor, deve ser o protagonista do teu casamento, no sentido de ser o responsável por si só, com inspiração divina, lógico, da solução dos problemas que vão surgir no teu casamento. Então, esse segundo ponto também é essencial porque
quando você volta à casa dos pais para desabafar problemas, você demonstra que você ainda tem imaturidade para conduzir uma nova casa, um novo lar, inclusive na criação dos próprios filhos ou problemas referentes a casamentos em geral. Então reflete, pensa um pouco sobre esse ponto e vê se você está falhando nele, e com base nisso você pode melhorá-lo com base no diálogo aberto com o teu cônjuge, que é inclusive um dos pontos que a gente vai tratar logo adiante. E o terceiro ponto é: honre o seu cônjuge acima dos seus filhos. Muitos casais, quando recebem, por exemplo, a notícia, né, que o bebê está vindo, né, que vai ter filhos, à medida que a criança cresce, a gente percebe que geralmente a mulher, não é em geral isso, mas geralmente a mulher passa a priorizar os interesses do filho acima do cônjuge dela. E existem situações que o homem sim também pode se comportar dessa maneira, mas é antibíblico. Por quê? Porque quem se juntou a você no princípio para conduzir tudo em unidade foi o seu cônjuge. Quando você dá prioridade a seus filhos, você está dizendo para Deus que é mais importante os seus filhos do que aquele que se uniu a você para gerá-los. E aí tem uma quebra de princípio espiritual muito séria. Primeiro, as crianças, quando crescem no sentido de perceber que tudo que desejam os pais dão, elas vão se tornar crianças mimadas. Quando você faz isso, você está desonrando o seu cônjuge. Por exemplo, deixa eu ficar mais claro isso. Imagina que no casal o homem dá uma ordem expressa para os filhos não fazerem determinada coisa e a mulher chega lá e desfaz tudo que o homem falou. Nesse contexto, você está desonrando o seu marido, no caso você mulher, porque está desfazendo a palavra dele. E uma das coisas que Deus mais prima na própria palavra de Deus é cumprimento das promessas, de tudo que a gente fala, cumprir. Então, quando alguém dá uma ordem, dá um comando e chega o outro e desfaz tudo, vai ter conflito no lar, porque indiretamente você está dizendo que os seus filhos são a primazia ou devem ter atenção maior em relação ao seu cônjuge. E aí é um dos motivos de briga dentro da casa, é um dos pontos principais que você deve ajustar e ver se precisa, portanto, avançar nesse ponto também. O quarto ponto é ter transparência e organização financeira, ok? Então eu vejo muitos casais que quando se juntam, que dizem: como você ganha mais, você fica com o seu, e como eu ganho menos, eu fico com o meu. Nesse contexto, o princípio inicial, que é o de unidade, foi também quebrado, porque finanças em si, quando os dois se unem, as finanças devem ser administradas pelos dois. Deixa eu tentar explicar isso mais claro. As finanças em si podem estar sob a mão de uma pessoa que é mais equilibrada financeiramente, emocionalmente, para lidar com o dinheiro, para não estoporar todo o dinheiro, gastar todo o dinheiro de uma só vez. Mas quando a gente se une enquanto casal, amém? O Espírito Santo fala expressamente que é necessário que ocorra uma transparência financeira, é necessário que vocês saibam claramente para onde está indo esse dinheiro, porque quando vocês disseram sim um para o outro, os dois se tornaram uma só carne, uma só unidade. E porque nesse ponto seria divergente. Então é necessário que você, enquanto filha ou filho de Deus, saiba que é da vontade de Deus que ocorra primeiro transparência financeira. E quando você diz, por outro lado, que o dinheiro só é seu, você está plantando um princípio na Bíblia que nós chamamos de egoísmo. Egoísmo. E o egoísmo tem sido um dos pontos que destrói casamentos, num piscar de olhos. Então atenta para isso, porque quando os dois se unem, no princípio de finanças, deve ocorrer no mínimo uma transparência para onde está indo o dinheiro, e a pessoa que tem um equilíbrio emocional melhor para administrar essas finanças, sim, você pode delegar a administração financeira daquele recurso. Mas quando você vê que seu cônjuge, por exemplo, é desequilibrado, ore. Para o quê? Para que haja mais clareza de como administrar as finanças e, portanto, você possa confiar o seu montante, né, aquilo que você recebe enquanto salário, enquanto empresário, né, de lucro que você recebe, você possa compartilhar, portanto, mutuamente, né, com o seu cônjuge, no qual você já percebe que existe um certo nível de confiança e você percebe que aquela pessoa não vai te trair financeiramente, ou seja, vai realizar gastos acima do que vocês recebem ou vai fazer compras sem consultar o outro. Então, existe um princípio e eu acredito que a maior parte das discussões que ocorrem em casamento é por causa de questões financeiras, sim. O quinto ponto é orem juntos. Então eu não entendo alguns casamentos no sentido de que as pessoas elas oram separadamente. A Bíblia diz que existe poder na oração em concordância, ou seja, quando duas pessoas se unem para orar,
para o mesmo propósito. Então, pessoas unidas, elas têm um plano, um projeto divino e elas oram em cima desse projeto divino. E por isso, o casal avança. É por isso que quando alguém se casa com alguém, uma das coisas, uma das práticas espirituais que devem estar em dia é a oração. Porque no contexto de oração que a gente sabe sim que você tem um plano e projeto de Deus específico para a sua vida enquanto ser humano. Mas quando você se casou, quando você disse sim para o seu cônjuge, você disse expressamente para Deus que há um projeto agora em comum entre vocês dois. Então, uma das coisas, e aí eu já deixo um parêntese muito importante para quem ainda não casou, é que veja, avalie se existe uma linha em comum de projetos antes do casamento para que os dois possam dar juntos, em concordância, inclusive em termos de oração. Porque, queridos, quando duas pessoas oram em concordância, há poder de Deus sendo liberado para que haja aceleramento, para que haja avanço rápido naquelas questões espirituais e até mesmo materiais que vocês almejam receber de Deus. O sexto ponto é: dialoguem sempre. Eu lembro a vocês, queridos, que por falta de diálogo, por falta de comunicação, o casal inicial ele caiu, ele pecou. Ocorria ali uma desinformação séria entre Adão e Eva no princípio, lá em Gênesis. A gente percebe que Deus tinha dado uma informação a Adão de que ele deveria lavrar a terra, de que ele deveria guardar o jardim, mas dá a entender que ele foi negligente quanto a esse ponto. A tal ponto que a serpente, a antiga serpente, ao questionar Eva, em relação ao que Deus tinha dito em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, ela disse: olha, a gente pode nem tocar na árvore, porque se a gente tocar, a gente vai morrer. Enquanto Deus simplesmente tinha dito: olha, de todas as frutas você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi justamente por causa dessa falta de diálogo que ocorreu a queda inicial no casal inicial. Então, se você acha que um casal inicial poderoso como Adão e Eva caíram na ladainha do diabo por falta de diálogo, o que dirá um casal hoje em um mundo tão atarefado, em um mundo tão dinâmico, tão veloz como está hoje? Uma falta de diálogo, querido, pode destruir um lar inteiro no piscar de olhos. Então é necessário que vocês se comuniquem no sentido de ver o que vocês estão fazendo, de quais projetos estão sendo colocados em pauta, daquilo que é necessário para que vocês possam avançar em conjunto. Então, falta de diálogo é um ponto de separações também sério. Então, para preservar isso, tenta cultivar a cultura do diálogo. Tenta, por exemplo, durante a janta, sempre estar em comunhão, ou seja, jantando no mesmo horário, almoçando no mesmo horário, tomando café da manhã no mesmo horário. Então, essas questões, o diabo ele vem trabalhando aos poucos para querer separar casais. Então, por isso que Deus ele exorta que a gente tenha diálogo um com o outro, porque se não existe comunicação, existe somente pessoas convivendo no mesmo lar. Então, vê aí se você é apenas uma pessoa que convive com o teu cônjuge ou se o seu cônjuge ainda é o seu melhor e melhor amiga, portanto. O sétimo ponto é: assuma seu papel no casamento. Esse assumir o papel é justamente você saber que enquanto sexo masculino e feminino você tem papéis específicos a serem desempenhados no lar. Eu não estou me referindo, por exemplo, a visões de que a mulher não pode trabalhar fora, a visão de que a mulher não pode adquirir recursos para além daqueles que é relacionado aos cuidados do lar, mas é necessário que num casamento você saiba que enquanto homem é necessário que você possa administrar a sua casa, você deve ser um bom condutor do seu lar, deve ser aquele que Deus provém de recursos para dar o suprimento do lar, para conduzir a criação dos filhos e os cuidados, inclusive, da mulher, em termos materiais, emocionais e tudo mais. Mas é necessário que a mulher também entenda que ela é responsável por influenciar a vida espiritual do marido, principalmente por meio de orações. Uma mulher que é sábia, a Bíblia diz que ela sabe administrar bem a casa, negócios fora da casa, inclusive. A reputação do marido dela é muito bom por causa da condição espiritual que ela traz para o lar. É, portanto, uma mulher de oração, é uma mulher que intercede em prol do marido. Então, quem ama, ora pelo outro. E uma das coisas que a mulher foi equipada de uma maneira poderosa foi essa capacidade de estar sempre em oração, cobrindo o marido
com orações, com práticas espirituais por meio de orações. Então, vê aí se existe esse balanço, né? A responsabilidade financeira está sobre os ombros do homem, no sentido de tomada de decisões, no sentido de suprir o lar de forma geral, e de modo específico a mulher pode contribuir nesse sentido, mas ela deve ter uma independência melhor em termos de gestão das finanças que chegam também nas mãos dela. Então é necessário ter esse balanço, né, de saber o papel de cada um. A Bíblia diz que o marido deve tratar a esposa como Cristo, né, como Jesus Cristo trata a igreja. Cristo trata a igreja com amor, com zelo. E a mulher, por outro lado, ela deve atentar se ela está sendo submissa ao marido. O que quer dizer isso? Quer dizer se ela está tendo a mesma visão do marido. Não quer dizer que ela vai receber ordens e vai ficar que nem um robô que recebe comandos e obedece cegamente. Não é isso. Existem princípios espirituais que, por exemplo, se o teu marido te dá uma direção, um comando, e esse comando fere a palavra de Deus, você não é obrigada a acatar esse comando. Então existem princípios espirituais por trás dessa questão de assumir cada um dos cônjuges o papel dentro da casa, e aí vocês têm que avaliar se vocês estão seguindo a palavra de Deus ou não. Ponto número 8 é: não conte sobre suas brigas para todas as pessoas, inclusive para pessoas amigas. Tem muitos casais, né, que quando brigam, inclusive, começa a contar para as amigas, as mulheres, os homens, quando estão reunidos, né, começa a reclamar em torno do comportamento da mulher. E por causa dessas questões, queridos, a gente começa a perceber que existe um enfraquecimento no casamento justamente por causa de terceiros virem até o seu cônjuge relatar o que você estava falando em torno dele. Então é algo problemático isso. Então, problemas de casamento, problemas conjugais devem estar a 7 chaves entre vocês mesmos. Então, envolva esses problemas na oração, porque a oração em si, ela soluciona problemas. Então, é muito ruim quando você percebe que um dos cônjuges está sempre reclamando, falando do outro para terceiros, trazendo problemas do casamento para outros. E nesse interim, queridos, você pode se deparar com alguém que te inspira a se separar do outro. Então, veja com quem você anda. Veja com quem você compartilha essas questões íntimas, porque isso depende do seu casamento. O nono ponto que você tem que se considerar é sacrifique-se, ou seja, sacrifício. Sacrifício emana a ideia de amor. O sacrifício, o ágape, o amor divino, ele sacrificou a si mesmo em prol dos pecadores, né? A Bíblia diz que o próprio amor é Deus, na forma humana de Jesus Cristo. Então avalie se existem determinados momentos no teu casamento que você ama a tal ponto de se sacrificar, ou seja, de abdicar dos seus direitos em prol de outra pessoa, de saber que algo que você tanto almejava, em prol daquilo, você sacrifica aquilo em prol de outra pessoa, daquela que você está convivendo, daquela que você ama, daquela que você disse sim lá no ato matrimonial, né, de junção inicial. Então veja, é necessário sacrificar-se, é necessário você perceber que existem momentos durante o casamento que você vai ter que dizer não para si mesmo, para dar sim em prol de alguma causa para o seu cônjuge. E aí você salva o seu casamento, porque você ainda está dizendo para a pessoa: eu te amo. Você está ainda dizendo para ela: apesar de tudo, eu ainda te amo. Ou, em outras palavras, eu ainda estou conforme o meu pensamento inicial, de que você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida, e é por isso que eu faço isso. Eu sacrifico determinado desejo meu, eu sacrifico determinada vontade minha para satisfazer a sua. E o 10º ponto, eu acredito que seja o principal, é: viva intensamente. Viver intensamente só é possível dentro do ato conjugal quando duas pessoas entendem que elas têm um propósito eterno, quando elas entendem para o que elas nasceram. Então, viver intensamente é você, primeiro, a gente viu um dos pontos anteriores, que é orar em conjunto. Quando vocês oram em conjunto, automaticamente vocês estão dizendo para Deus que estão abertos à plena revelação do projeto, do plano que Ele tem para os dois. Então, esse viver intensamente está envolvido nele esse princípio espiritual de identificar inicialmente o que Deus tem em comum para os dois. Identificando isso, é necessário que ocorra um sacrifício, o item anterior, para que os dois entrem em concordância. Porque, como são pessoas diferentes, provavelmente vocês vão divergir em muitas coisas, mas a concordância ela só é dada por causa do amor divino. Então, esse viver intensamente é você, no final da sua vida, olhar para trás e dizer que valeu a pena. E dizer que ficar ao lado de outra pessoa por tanto tempo foi um sacrifício que valeu a pena, muitas vezes, em vários momentos dessa caminhada, mas valeu a pena porque redundou em coisas eternas, não só para vocês, mas também para os seus filhos, para os seus amigos e até mesmo pessoas desconhecidas.
Então, sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente das temáticas que a gente vem trazendo aqui, mas foi um vídeo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, justamente para conduzi-los a avaliarem como anda essa caminhada matrimonial de vocês e em quais pontos vocês precisam melhorar. Porque eu digo a vocês, está escrito: Deus abomina o divórcio. Então, se você gostou do vídeo, dá o teu like, e assim o YouTube ele recomenda para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas com a mensagem. E além disso, eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom!